Você sabe por que é importante a gente saber sobre os níveis do brincar? Esse é o Pode Criar e o meu nome é Natália Eringer. Então, pessoal, níveis do brincar. Por que é tão importante a gente conhecer os níveis do brincar? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa de identificar é por que a criança foge da gente, não é? Então, se a gente identifica o nível da brincadeira da criança, como que ela brinca, a gente previne essas fugas da criança. Porque a criança, ela brinca de acordo com o que a gente vai brincando com ela também. Se a gente entra com uma brincadeira que ela não quer, que ela não gosta, ou que ela não dá conta, ela vai se esquivar. Sim. Então, você está dizendo que é importante a gente saber o nível do brincar para a gente evitar fugas. Exatamente. Sim. É uma das coisas, né? Legal. Muitas vezes, alguns terapeutas, a gente às vezes foca só em saber sobre desenvolvimento. E isso não é o mais importante, né? Uma junção de informações sobre a criança e entender se a criança tá, será que ela tá no nível exploratório ainda? Será que ela tá no simbólico ou no pré-simbólico, que é o que vai anteceder? Isso é muito importante. Sabe o que eu já vi muitas vezes quando eu fui conversar, fazer reunião com outros profissionais? A criança ainda tá brincando naquele nível exploratório. Coloca muita coisa na boca, só joga as coisas no chão. E dentro do plano de intervenção, ou até mesmo as atitudes, né, de brincadeira do próprio terapeuta, tá lá no nível simbólico. E a criança não dá conta disso. E o jogo, ele segue uma hierarquia. Então, não dá para eu pegar um nível simbólico com a criança que está no exploratório. Exatamente. Né? Então, da mesma, como se fosse assim, a criança ainda está engatinhando e eu estou querendo colocar atividades para ela pular. Seria isso? Exatamente. E uma das coisas que eu observo muito ainda os terapeutas fazendo é fazendo pareamentos com crianças que estão ainda num nível de brincar ou exploratório ou está iniciando o brincar funcional. Então, como é que ela vai parear se ela não sabe ainda dar função para aquele jogo que é de Exatamente. parear? Uhum. Então, a gente precisa investir muito bem no nível que a criança está de brincar para conseguir as habilidades que ela vai chegar. Então a gente vai, esse impacto ele às vezes a criança está fugindo porque a gente está colocando ela num nível diferente do brincar. Exigindo muito, né? E a gente precisa pensar na escolha desses brinquedos que seja correspondente ao nível, né, dela. E também pensar nas habilidades que a gente vai ensinar, não é? Isso é muito importante, porque assim, se a gente não tem objetivos para a intervenção, a gente não sabe as habilidades que a gente tem que ensinar. E quando a gente entende o nível de brincar da criança, a gente sabe perfeitamente quais são os nossos objetivos. E sabe que outra coisa que é legal também a gente pensar? Como que a criança brinca dentro daquele nível que ela apresenta. Se ela tá nesse nível exploratório de jogar brinquedos no chão sem função ainda, a gente vai começar dando função. Então, por que não pegar esses brinquedos que ela joga no chão e jogar dentro de uma caixa? Eu acho que você entrou na minha segunda pergunta que eu queria colocar aqui para vocês. Ok, eu já sei que a minha criança está ali nesse nível exploratório, mas a nossa intervenção, o nosso objetivo é ampliar habilidades. Então, assim, Perfeito. como que eu subo de nível? A ideia é aumentar o repertório dessa criança, né? Então, ali dentro daquele nível, eu vou ensinando habilidades. Então, é onde a gente também precisa conhecer a criança, avaliar ela para entender, ok, precisamos saber onde ela está em nível de desenvolvimento dentro dos domínios. E quais estratégias eu vou usar. Eu sei onde ela está no desenvolvimento, eu sei em que nível do brincar ela está, e aí, a partir disso, eu vou inserindo ensino de habilidades para ela ir subindo nesses degraus. Né? Que é isso que eu tava falando. Usar da brincadeira dela pra ir pensando. Do Então, repertório base do repertório dela, básico. né? Tá jogando? Vamos jogar dentro de uma caixa. Depois que jogou dentro de uma caixa, vamos tirar? Até porque isso traz também segurança para a criança. Ela precisa dominar o brincar, porque se ela não domina o brincar, ela se sente insegura. E aí ela vai desinteressar, desmotivar Porque o e brincar fugir é da a ferramenta brincadeira. de interação das crianças. O Exato. brincar De é essa aprendizagem, ferramenta, né? né? Mas e tem alguma, Michele, assim, alguma estratégia ou formas, né, da gente ir subindo esse brincar? Como que você normalmente faz no seu consultório? É muito importante que a gente consiga fazer pequenas expansões
né? Então eu tô num nível ali exploratório, onde a criança vai brincar sem função, por exemplo, com uma bola. Né? Então ela tá brincando com a bola, sacudindo, jogando disfuncional, ainda ela não entende. Mas eu pego aquela bolinha e ensino ela que ela pode jogar num lugar e a bolinha vai descer. Então eu começo a transitar de um nível exploratório, que ela só jogava a bolinha, né? E depois ela vai para um funcional, fazendo a bolinha descer um percurso. No consultório, às vezes, eu faço muito assim, a criança que às vezes ela tá correndo e ela não explora ou explora muito poucos brinquedos, ainda tá no nível exploratório, mas ainda mais sem muitas funções. Às vezes corre para um lado e eu jogo uma coisa. Então a gente vai inserindo outros itens para que ela vá aprendendo e ampliando essas habilidades. E uma coisa super importante na hora desse ensino, de inserir outros itens, que a gente nunca pode esquecer, é a motivação da criança. Perfeito. Então, quando a gente está falando aqui de brincar com objetos, a gente tem que conhecer muito bem essa criança para saber o que ela gosta. Então, para fazer esse tipo de pareamento, né, para eu poder trazer novos objetos para o repertório dela, eu preciso ter essa base do que é reforçador para ela, do que ela gosta, porque eu preciso manter a criança motivada e engajada na brincadeira. Né? E uma outra pergunta que eu queria colocar aqui para a gente conversar. Conhecer os níveis do brincar, isso impacta na hora que eu, terapeuta, vou escolher os itens para trazer para minha sessão? Com certeza, Total. né? Porque é a partir disso que a gente vai planejar a nossa intervenção, né? Por mais que a gente trabalhe dentro de um ensino que é mais naturalista, a gente tem que fazer um mínimo de controle ali daquele ambiente, até mesmo na escolha dos brinquedos. Sim. Então, uma criança que está no nível funcional, eu não vou colocar ali para ela brinquedos exploratórios, porque ela não vai se interessar, ela já passou dessa fase. E eu também não vou colocar jogos, né? Brinquedos dentro do nível de Né? tabuleiro, que ela também Tabuleiro não vai de dar ideia. conta daquilo. Então eu vou escolher brinquedos que vão favorecer essa brincadeira mais natural da criança. E prestando atenção Fazer também esse naquilo. arranjo ambiental, né? Para dar aquelas Exatamente. oportunidades. E sempre pensando naquilo que ela gosta, né? A gente sempre tem que escolher brinquedos a partir daquilo que a criança gosta, que foi o que a Ju falou. A gente vai garantir a motivação dela. Aí uma pergunta que eu sempre me faço é: mas como é que eu vou saber o nível de brincar dessa criança? Só observando. Essa né? era a última pergunta. Mas Exatamente, eu vou te fazer essa pergunta. Como então, Michele, como que a gente vai descobrir? Porque às vezes o terapeuta, ele dá suporte ou ele não vê aquilo ali acontecendo de forma espontânea. É verdade. Como então que a gente vai descobrir o nível do brincar dessa então, criança? assim, vou contar aqui um pouquinho como é que eu faço, né? Sim. Eu pego o nosso checklist, que a gente tem um checklist onde tem ali os níveis de brincar descritos e você consegue entender qual habilidade a criança tem em cada nível. E aí eu coloco um brinquedo de cada nível na minha cestinha de brincar. Coloco um brinquedo de nível exploratório, coloco um brinquedo de nível funcional, um brinquedo ali pré-simbólico, simbólico e um de regras. O que essa criança escolher e tiver domínio sobre esse brincar, tá demonstrando para mim que ela tá dentro nesse nível. É claro que eu não vou ficar nisso, mas já é uma pista Já é um para que indício, né? que eu consiga Eu entender. normalmente eu faço no consultório, eu coloco ali na minha estante, eu escolho brinquedos, né, de cada nível, que dá a oportunidade de cada nível, e eu deixo ela nas primeiras sessões totalmente livre, né, para escolher o que ela vai pegar. E eu sempre gosto de esperar para ver o que ela vai fazer de forma automática, de forma espontânea, sem que eu inicie, sem que eu dê Perfeito. dicas, né, para realmente ver se aquilo está E- em ganho Isso consolidado. que a Nath falou é muito importante, porque acontece muito da gente, quando vai brincar com a criança, falar: coloca a Peppa pra descer no escorrega. Ou tipo, olha que lindo! É, Né? não, e assim, se eu falo, coloca a Peppa pra descer no escorrega e ela coloca, Já tô dando dica. dica. eu não vou saber se ela tá no brincar pré-simbólico. Eu vou entender que ela tem uma boa linguagem receptiva. E ela tá seguindo uma instrução. Ela né? sabe seguir a Agora, instrução. uma outra coisa muito importante nisso é que a gente não vai descobrir isso
em uma sessão, Aham, né? Então, sim, sim. é um processo. Observação, quando a gente está avaliando via observação, são várias sessões, a gente vai construindo isso, né? Até porque a primeira sessão que a criança vai, se a gente for pensar que a gente está iniciando um processo de avaliação, na primeira sessão que a criança vai, ela vai ficar muito mais, entre aspas, desorganizada, porque ela vai correr ali naquele ambiente, vai explorar aqueles brinquedos ali muito Ela não rápido, porque conhece não aquele conhece. ambiente, né? Então ela vai querer aproveitar tudo. Os Então, brinquedos são novidade, né? exatamente. Então, e esse observar é uma construção ao longo do processo de avaliação. A avaliação não é um dia só. Isso. Então, pode falar, Mi. Outra coisa importante também é que a gente consiga permitir que a criança, além de fazer escolhas, repita o brincar. Brinque muitas vezes com aquele mesmo Exatamente. brinquedo, né? Então, se ela chega no consultório, um dia ela escolhe um brinquedo, no outro dia ela quer brincar de novo com aquele brinquedo, ela tá querendo consolidar aquela aprendizagem, né? Porque é muito motivador para ela e ela tá gostando de aprender com ele. E às vezes a gente, né? Não, Vamos trocar. se a gente então comprou um brinquedo novo, A gente quer já mostrar. quer brincar com um brinquedo novo. Exatamente. Mas a criança tá querendo brincar com aquele. Lá vai A gente fica frustrado, né? A gente, na intervenção, a gente precisa também estar muito focada no que, quais emoções foram ativadas, porque a gente precisa estar sobre esse controle de Sim, automonitoramento nosso próprio. constante. Gente, Isso. então, entender os níveis do brincar é extremamente importante para a gente escolher brinquedos, para a gente ensinar novas habilidades e ampliar, né? Para que com isso a gente consiga criar um repertório que a criança consiga utilizar isso com seus pares, com seus pais. E a gente precisa entender a linha de base que ela está para que a gente consiga adaptar o ensino para o nível que ela está e ampliando. Foi muito bom Exatamente. conversar sobre esse tema, né, que a gente ama. E teremos muitos outros episódios. A gente aguarda vocês no nosso Pode Criar e siga a gente nas nossas redes sociais. Gente, acho que eu vou botar esse copo aqui. Cabelo tá Porque bom, Mas gente? coloca longe de mim, senão Cabelo tá bom? Passo a mão duas aqui, ó. desastradas juntas. Deu? Vamos lá? Isso. Então, pronto. Beleza. Então, peraí. Eita. Eita. Eu falei que não ia dar certo. Não, vai dar certo. Peraí. Corta.